Três jogos abrem a 15ª rodada da Série B. Hoje a gente vai ter briga pelo G4, que inclusive, meu irmão, pode mudar hoje. Vai ter briga também contra o rebaixamento e vai ter um jogaço entre Paysandu e Ceará, valendo para os dois times uma retomada na Série B, cara. Dois times que ainda não engrenaram e que, meu irmão, quem vencer pode começar a pensar no sonho do acesso. Vamos ver os favoritos para esses três jogos de hoje, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. 15ª rodada da Série B começando hoje e a gente tá aqui para falar dos três jogos que vão abrir essa rodada, meu irmão. Tem confronto direto contra o rebaixamento, né? Botafogo de Ribeirão e Amazonas vão se enfrentar. Tem Ponte Preta e Mirassol também, tá? Ponte Preta que tá querendo se afastar de vez ali da zona do rebaixamento e o Mirassol que pode entrar no G4 hoje, pode subir, passar uma galera. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. Se você precisar secar o Mirassol, você vai entender tudo quando a gente estiver falando sobre o jogo, tá? E tem ainda o jogaço do dia dessa sexta-feira entre Paysandu e Ceará. Quem vencer pode mudar de patamar nessa reta final de primeiro turno, virar ali para o segundo turno já pensando em coisas maiores no segundo turno. Vamos ver então como é que chegam esses times para hoje. Vamos ver o que pode mudar na tabela da Série B hoje com esses jogos, né? Dependendo de quem vença e entender quem chega como favorito, né? Eu me chamo Diogo Cunha, se você não me conhece ainda, é um prazer que você esteja aqui pela primeira vez no Torcedorismo e eu te falo, se você está aqui pela primeira vez, cara, se inscreve no canal, o canal é novo, a gente tá crescendo, coisas novas virão por aí, a gente tá perto de 50 mil inscritos e me ajuda demais você se inscrevendo, se gostar do conteúdo. Se você já é meu inscrito, deixa a sua curtida aí, vambora macetar essa curtida pra gente colocar o Torcedorismo lá no alto do YouTube. Não deixa de se inscrever, cara, me ajuda demais. Então vamos falar sobre o primeiro jogo de hoje, Ponte Preta e Mirassol, jogo às 19 horas da noite. O time do Yuri Lima, né? O cara que traiu a Isa aí, o cara que tava na mídia, o volante, mas o Yuri Lima não joga, né? Ele é reserva nesse time do Mirassol aí, jogou até no time B anteontem, né? Então o Yuri Lima tá mais famoso aí por ter namorado a Isa do que pelo futebol que ele joga, né? Inclusive ele já jogou no meu time. Nada demais o Yuri Lima jogando futebol não, tá? Então vamos falar sobre futebol, dois times que, cara, estão em pontas diferentes da tabela, né? A Ponte Preta tá brigando nesse momento contra o rebaixamento, tá na parte baixa da tabela, e o Mirassol pensa em acesso, pensa em G4, né? Mas 5 pontos só é a diferença entre os dois clubes. É a Série B 2024 sendo Série B 2024, né? Muito parelha, muito achatada, a tabela muito próxima. Se você vence 2 jogos, você muda a sua história. Se você perde 2 jogos, você afunda. Então não tem tempo para ficar respirando e vendo o que está acontecendo. Tem que vencer o máximo de pontos possíveis e a Ponte Preta chega hoje para esse jogo depois de melhorar muito o seu desempenho recente, né? Desde que o Nelsinho Batista assumiu, o time conseguiu somar mais pontos, né? Principalmente sendo muito mais contundente como mandante. Os jogos dentro do Moisés Lucarelli ali, a Ponte Preta realmente está sendo outro time, né? Tem conseguido arrancar empates fora de casa, está conseguindo pontuar mais, está conseguindo ser um time mais incisivo e mais competitivo desde que o Nelsinho Batista assumiu a Ponte Preta, tá? E vencendo hoje, cara, dá um baita respiro para a Ponte Preta na tabela, o time vai ficar muito mais tranquilo, iria a 20 pontos, ficaria muito mais perto do G4 do que do Z4, né? Não pensaria ainda em acesso, mas poderia começar a sonhar, né? Por que não? Série B tá aí para geral jogar, então a Ponte Preta pode ter essa tranquilidade vencendo o jogo de hoje, mas Dodô tá fora da partida, né? Recebeu o 3º cartão amarelo aí no último jogo contra o Brusque e não vai poder jogar esse jogo de hoje. O Iago Dias então deve entrar ali no meio de campo no lugar do Dodô. O Iago Dias que geralmente entra mesmo ali nessa vaga, né? No segundo tempo das partidas ou então quando tem alguma suspensão. O lado do Mirassol, o Mirassol vem depois de espantar uma zica, né? Espantou a zica na última rodada, conseguiu vencer o CRB, fez um gol no finalzinho, né? O De La Torre, artilheiro aí do Mirassol, fez o gol ali próximo aos 40 do segundo tempo. O Mirassol não vencia 4 partidas, né? E aí o Mirassol finalmente deu um salto na tabela e voltou a encostar no G4. Então, um pontinho do G4 é o que separa o Mirassol do seu principal objetivo nessa temporada, né? E se vencer o jogo de hoje, o time vai terminar na 3ª posição, pelo menos na 3ª posição, pode até ser
que consiga terminar na vice-liderança, tá? Mas aí precisaria golear a Ponte Preta 4-0, né? 4 gols de diferença. Aí fica mais difícil, mas vencendo o jogo consegue pelo menos o terceiro lugar na tabela, uma coisa importantíssima. Depois teria que secar a rapaziada aí até o final da rodada para ver se mantém ou não dentro do G4, mas a vitória deixa o Mirassol muito próximo da rapaziada que está no pelotão de cima, né? Mas o time tem uma baixa bastante importante, não só para hoje, como para o restante da temporada, né? O Varley, lateral direito titular absoluto desse time do Mozart, foi vendido, meu irmão, para o futebol europeu. Na verdade, assim, futebol da Geórgia, né? O nome do time eu nem sei pronunciar, até anotei aqui, Torpedo Kutaisi, alguma coisa assim. Se você fala aí essa língua, você me corrija. Mas ele foi vendido para o futebol da Geórgia, não joga mais pelo Mirassol, que contratou recentemente o Zeca, né? Que estava no Vitória, lateral direito experiente, vira uma opção ali importante na lateral direita com essa saída do Varley. O Mirassol meio que já estava antecipando essa saída do Varley quando trouxe o Zeca, né? Então ele já não joga hoje o Varley, que era uma peça bastante importante ali, principalmente ofensivamente, pelo lado direito do Mirassol. O retrospecto entre esses dois times dentro da Série B. Lembrando que são dois times paulistas, se enfrentam bastante ali no futebol paulista, mas dentro do universo Série B, competição nacional, só se enfrentaram 2 vezes, foi na temporada passada, e o Mirassol venceu os 2 jogos da Ponte Preta. Então a Ponte Preta nunca venceu o Mirassol em jogos válidos aí pela Série B. Quando a gente pensa em favoritismo para esse jogo, cara, a gente pensa que a Ponte Preta vem de 2 empates fora de casa, né? São bons resultados, mas é aquilo que eu sempre falo aqui no torcedorismo. Tem que confirmar dentro de casa. O empate fora de casa só se torna bom resultado quando você volta para casa e confirma os 3 pontos. Então, cara, todo time que vence em casa e empata fora vai disputar o topo da tabela com toda certeza desse planeta, meu irmão. Então, a tendência é essa: empate fora, vitória em casa, empate fora, vitória em casa, você vai disputar título e acesso com toda certeza. Então, se confirmar esse resultado hoje, a Ponte Preta dá um bom salto na tabela. Com o Nelsinho Batista no comando, a Ponte Preta venceu todos os jogos como mandante. Mudou muito a postura do time, né? O time agora é um time que ataca muito mais, que se impõe muito mais, que põe muito mais pressão no time adversário quando joga dentro de casa, né? Venceu o CRB na estreia, né? A estreia do Nelsinho venceu o CRB, depois venceu o Novo Horizontino e venceu o Ceará também. Então são 3 jogos, 100% de aproveitamento. E hoje vai enfrentar o time do Mirassol em busca de manter esses 100% de aproveitamento dentro de casa sob o comando de Nelsinho Batista. O Ponte Preta é outro time, completamente diferente daquele do início da Série B. O Mirassol, cara, é um time que joga um futebol muito competitivo também, é um futebol defensivamente bom, tem tido um pouco de dificuldade de finalizar suas jogadas, de fazer gols. E tem uma questão que eu falo aqui no torcedorismo, é que, cara, na hora H, na hora do Mirassol mudar de patamar, entrar no G4, se firmar no G4, o time dá aquela rateada, dá aquela paçocada, perde um jogo em casa, empata um jogo em casa, ou então perde de virada fora de casa. Então, assim, é um time que na hora de fazer o que tem que fazer, tem perdido a oportunidade, isso desde a temporada passada. É um traço desse time do Mirassol. Vamos ver se esse time consegue separar essas dificuldades aí de criar oportunidades de gol, criar finalizações e consegue vencer o time da Ponte Preta hoje. Mas eu vejo o time da Ponte Preta mais preparado para vencer esse jogo de hoje. Essa mudança de postura como mandante da Ponte me faz dar o favoritismo para a Ponte Preta nesse jogo de hoje por um pouquinho. Então são 3 raios para a Ponte, 2 raios aí pro Mirassol nesse jogo de hoje, que vai ser parelho, tá? O próximo jogo, Botafogo e Amazonas, jogo às 21 horas. Isso aqui é confronto direto contra o rebaixamento, né? O Botafogo perdeu aquela invencibilidade de 5 jogos, né? O time que emplacou 4 vitórias seguidas, empatou o penúltimo jogo, entrou dormindo contra o Ituano, tomou um 3-0 quando acordou aí. Tava perdendo, tentou se recuperar, fechou em 3-2, mas acabou perdendo o jogo, perdendo a invencibilidade, um jogo que o time não esperava perder, né? Era um confronto direto, entre aspas, né? E hoje tem outro confronto direto e não pode entrar dormindo. O Amazonas também dormiu na sua última partida, mas dormiu no segundo tempo, né? Começou ganhando ali o primeiro tempo diante do Vila Nova, mas no segundo tempo foi surpreendido, não conseguiu manter a rotação do primeiro tempo. O Vila Nova acabou engolindo ali o Amazonas e virando o jogo. E uma péssima derrota para o Amazonas, que se vê ali muito próximo da zona do rebaixamento. Então os dois times se enfrentam nessa situação, né? Os dois precisando vencer, os dois vindo de derrota e os dois, meu irmão,
não querendo entrar de jeito nenhum na zona do rebaixamento. Um pontinho só separa esses dois times, né? Os dois times que tem o CRB na cola, né? O CRB que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Tem 2 jogos a menos do que o Amazonas, então isso já foi uma pressão danada. E tem um jogo a menos também do que o Botafogo. Então são times que vêm pressionados ali por um bom time, que é o CRB, e um time que tem jogos a menos. Então, cara, tem que abrir o olho. O jogo de hoje é muito importante para as duas equipes. Muito importante mesmo pontuar hoje vencendo, ou no caso do Amazonas o empate não seria ruim. Mas o Amazonas vem bastante desfalcado para esse jogo de hoje, né? Um dos grandes jogadores do time, né, o Rafael Tavares, tá fora, e o Ezequiel também, tá? O lateral direito Ezequiel, os dois estão suspensos, levaram o 3º cartão amarelo nesse último jogo contra o Vila Nova, não vão poder jogar. E tem outros 2 desfalques que já foram desfalques também contra o Vila Nova, desfalques importantes no ataque, né? O Jô, artilheiro do time, e o Igor Bolt, 2 atacantes que estão machucados, não se recuperaram a tempo para jogar esse jogo de hoje aí contra o Botafogo. Então são 4 desfalques importantes, né? O Rafael Tavares, o Jô, e o Bolt, né, desfalques bastante importantes. Ainda tem o Ezequiel aí na lateral direita. Então o Amazonas chega aí mais desfalcado do que o Botafogo. O Botafogo chega mais completo. O Botafogo tem uma excelente defesa, deu uma rateada aí na última partida contra o Ituano, mas é um time que tem essa preferência por defender e atacar quando tiver mais segurança, né? Retrospecto histórico entre os dois times não existe. É o primeiro jogo na história entre os dois. Vamos ver então como é que esses times vão se comportar. O time do Botafogo tem jogado um futebol bem mais seguro do que o Amazonas, um futebol que parece mais que sabe o que vai fazer, tá? O time do Amazonas melhorou muito, tá? Melhorou demais também na competição. São 2 times que cresceram nas últimas pernas, mas o Botafogo me parece ser um time com uma defesa mais bem armada e um ataque mais vertical do que o Amazonas. Então, por jogar dentro de casa, por estar em melhor fase, o Amazonas parece que ainda tá naquela transição, sabe? De jogar mal para jogar bem, de vez em quando o time ainda perde um pouco o foco, o time ainda volta, ainda tá naquela oscilação. O Botafogo parece que saiu dessa fase, jogou mal o último jogo, mas o fato de ter se recuperado ao longo do jogo me dá um pouco mais de segurança para dar esse favoritismo pro Botafogo, com 3 raios pro Botafogo, 2 raios pro Amazonas nesse confronto direto contra o rebaixamento. E o último jogo de hoje, o melhor jogo do dia, na minha opinião, Paysandu e Ceará, jogo que começa às 21h30. Que jogaço esse jogo aqui, que é confronto direto pelo sonho do acesso. Você vai entender o que eu tô falando. São 2 times, cara, que não conseguem engrenar nessa tabela da Série B desde que ela começou, né? Eles vivem momentos instáveis ao longo dos jogos e durante os jogos também, né? Tem momentos em que eles estão muito bem, depois eles caem de produção, fazem um gol, tomam um gol e acabam perdendo um pouco ali a estabilidade dentro dos jogos, e o que acaba influenciando também na posição da tabela dos dois, né? A situação de hoje em dia é a seguinte, tá? A situação de hoje, antes de começar a rodada, é a seguinte: o Ceará tem 19 pontos, tá no 11º lugar, demitiu o Wagner Mancini, né? Então é um time que tá tentando se recuperar, né? Tá tentando se reestruturar. Tá com 19 pontos, 11º lugar, estreou o treinador, Léo Condé, tá com 4 pontos atrás do G4. Essa é a situação do Ceará. A situação do Paysandu é a seguinte: tem 17 pontos, já está na 15ª posição, tem 6 pontos para o G4 e 4 pontos para o Z4. Então o Paysandu tá naquele limbo, tá naquele meio, né? Vence o Ceará, né? O caso do Ceará, vencendo hoje, estanca um pouco essa fase ruim do time, né? Vence um jogo fora de casa que ninguém conseguiu vencer. O Paysandu está invicto como mandante nessa temporada da Série B. Estanca essa fase ruim e fica a 1 pontinho ali do G4 novamente, pelo menos até os outros times jogarem, né? Vai ter que secar uma rapaziada aí no resto da rodada, mas vai assistir o resto da rodada um pouco mais tranquilo e vai tentar ficar o mais alto possível. Se vencer o Paysandu, vai ter que secar uma rapaziada e fica bem tranquilo. O Paysandu vencendo esse jogo em casa hoje, né, vai passar o próprio Ceará na tabela, que já seria uma coisa importante, um confronto direto. Botaria ali 20 pontos somados na tabela. Se você for pensar em rebaixamento, já começa a ficar mais tranquilo também, né? O número mágico ali é em torno de 40, 42 pontos. O Paysandu faria 20 pontos antes de terminar o primeiro turno, então fica mais tranquilo pensando em rebaixamento e ficaria a 3 pontos do G4 antes dos outros times jogarem. Então se afasta de vez da zona do rebaixamento e pode começar sim, por que não, a sonhar com acesso ali nesse decorrer do segundo turno, dependendo do desempenho do time. É um time que tem desempenhado bem, porém
não tem conseguido fechar os jogos como o desejado, né? Então, cara, para esses jogos de hoje, né, não só nesse jogo entre Paysandu e Ceará, mas para todos os times jogarem nessa rodada, a janela abriu, então todos os times que contrataram reforços vão poder estrear os seus reforços. Então a rapaziada vai estar reforçada no lado do Paysandu. Casares, ele mesmo, meio atacante de 32 anos, parece que o Casares já tá rodando há tanto tempo, parece que ele é mais velho, né? Mas não, tem 32 anos. O grande reforço do Paysandu nesse meio de janela até agora foi regularizado a tempo e vai pro jogo de hoje, né? Deve ficar como opção no banco de reservas aí pro Hélio dos Anjos para fazer essa estreia aí diante da torcida bicolor na Curuzu. Então, Casares, cara, bastante conhecido do torcedor brasileiro, né? Jogou no Fluminense, que é o meu time, então eu vi o Casares bem de perto. É um cara que sabe, cara, tem um toque muito refinado, né? Bate muito bem na bola, tem uma visão de jogo espetacular, mas é aquele cara que, sabe aquele jogador que apaga de vez em quando? Às vezes no meio do jogo. No meio do jogo o cara apaga, eu tô nem, cadê o Casares, né? Onde é que tá o Casares? O que tá acontecendo? É um cara que tem a capacidade de resolver um jogo com um passe ou um chute do nada, mas é um atleta que tem esse problema aí de se desligar dos jogos, às vezes um jogo inteiro, às vezes metade do jogo, às vezes 10 minutos, tem esse problema. O Casares, ele é um cara meio vagalume, mas é um cara tecnicamente, não tem o que falar. Ele é realmente acima da média, tecnicamente, espero que dê certo aí no Paysandu. Do lado do Ceará, o time vai com 3 desfalques importantes para esse jogo de hoje, tá? O Davi Ricardo, né, o zagueirão, nem viajou, tá? Ele que bateu a cabeça no jogo contra o Santos, tá no protocolo de concussão, não vai jogar esse jogo de hoje. O Lourenço, que acho que é o principal desfalque, meio atacante, tá suspenso. E o Facundo Castro, que tá lesionado, também já não vai poder viajar ainda, não tá apto para esse jogo de hoje ainda contra o Paysandu. Tem reforços aí pro Ceará, não, o Ceará que não contratou ninguém ainda porque tava com o transfer ban da FIFA, né? Ele que tava devendo aí o time lá do Japão, acho que é o Yokohama Marinos, alguma coisa assim, pela aquisição do Saulo Mineiro ainda, então conseguiu fazer esse pagamento. O transfer ban foi retirado pela FIFA, mas o Ceará não tinha contratado ninguém ainda, mas tem retornos de jogadores que estavam emprestados e viajaram com o time, né? O Gabriel Lacerda, zagueirão, que estava emprestado ao Sydney, time lá da Austrália, foi pro jogo, viajou. E o Léo Rafael, meio atacante, que estava emprestado a Ferroviário, também os dois retornaram de empréstimo, estão inscritos e foram relacionados pro jogo de hoje pelo Ceará, né? Então, cara, essa situação do Ceará pode se resolver, né? O time contratando agora pode ser que reforce esse elenco e melhore um pouco. Não é o que vai acontecer pro jogo de hoje ainda. O retrospecto histórico entre Paysandu e Ceará aponta 8 jogos entre os dois, com 3 vitórias para cada lado. O Paysandu venceu 3, Ceará venceu 3 e tivemos ainda 2 empates entre os dois, um confronto bastante equilibrado. É o que a gente pode esperar para esse jogo de hoje, né? Um jogo muito equilibrado, um Paysandu tendo um pouco mais a bola ofensivamente. O Paysandu dentro de casa geralmente bota muita pressão, um time que joga muito bem dentro de casa, não perdeu ainda, apesar de ter vencido apenas um jogo, né? Venceu o América Mineiro, mas não perdeu para ninguém. É um time que empata muito. E aquele time que no momento em que parar de empatar e começar a vencer seus jogos dentro de casa vai dar o salto na tabela. Pode ser que seja hoje, né? Eu vejo esse time do Paysandu mais bem preparado para esse jogo de hoje, com a torcida bicolor que faz muita diferença jogando ao seu lado. O time do Ceará viajando não tem conseguido fazer bons jogos fora de casa, né? O Ceará não tem conseguido fazer bons jogos no total, né? Até dentro de casa também não tem ido bem. Mas é um time tecnicamente muito bom, tem a capacidade sim de vencer, por que não? Mas eu vejo o time do Paysandu favorito, vou dar 3 raios pro Papão, 2 raios pro Vozão, mas a chave nesse jogo o Paysandu abrindo o placar vai conseguir sustentar? Eu venho conversando isso com vocês aqui no canal, cara. O Paysandu não é um time que tem conseguido sustentar placares, é um time que precisa evoluir nesse sentido, precisa amadurecer. Vamos ver se a Hélio dos Anjos vai conseguir mudar alguma coisa hoje ou não, para que esse favoritismo se concretize, porque o time do Ceará não é bobo e se der mole, o Ceará pode sim vencer esse jogo. Por que não? Comenta aqui embaixo quem são seus favoritos e não se esquece, você vai no jogo de hoje, qualquer um desses 3 jogos, vai ao estádio, tá aqui meu Instagram passando, só você filmar ou tirar uma foto da sua torcida direto do estádio, cantar uma música bacana ou gravar um gol do seu time. Gravar gol é raridade quem consegue isso, hein? Me marca lá nos stories do Instagram, posta nos seus stories, me marca que eu vou repostar todo torcedor que me marcar, beleza? É tradição aqui do canal, então eu conto com a sua inscrição pra gente continuar conversando sobre futebol brasileiro. Hoje ainda tem mais vídeos, vai sair um vídeo quentinho sobre Série A daqui a pouco, então se inscreve aqui no canal.
Não se esquece de ativar o sininho para receber primeiro os vídeos, né? Às vezes o YouTube não notifica. Ativa o sininho, deixa sua curtida. Muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!